Vivemos em tempos maus e tenebrosos, onde a mídia e a internet têm trazido uma grande pressão sexual sobre a camada infanto-juvenil, gerando assim uma ansiedade que mal gerida pode levar ao jovem ao pecado sexual ou mesmo imoralidade sexual. E neste vídeo estaremos abordando com um convidado muito especial acerca desse tema, de como se posicionar e permanecer firme no Senhor. E não obstante, se existir alguém que caiu em pecado sexual, estaremos trazendo instruções de o que fazer a respeito. Então, acompanhe esse vídeo até o final e serás ricamente abençoado. Paz e graça, galera YouTube, daqui do Modo Rema. Nós estaremos aqui conversando em torno desse tema que é, apesar do ponto polêmico, mas necessário, para a nossa geração. E estaremos aqui com esses personagens emblemáticos que estarão aqui enriquecendo esse estudo, nos proporcionando uma perspectiva profunda a respeito. Pai do Senhor, aqui é Salgia e estaremos abordando esse tema bastante polêmico no seio da juventude, concretamente no seio da juventude cristã. Aqui é o pastor Jaime Manuel Vitor, conhecido como Bispo Vitor. Então, vamos começar aqui mergulhando nesse tema, É interessante, para a primeira pergunta. Bom, amado pastor, gostaria de saber o que é imoralidade sexual e quais são os seus impactos e consequências no jovem. Bom, eu vou falar em termos da palavra de Deus. Amém. Eu aceitei o Senhor Jesus com os meus 23 anos e tudo quanto Deus tem me ensinado na palavra de Deus, é por aí eu vou responder. Imoralidade sexual, em poucas palavras, segundo a palavra de Deus, é tudo que é feito fora do casamento, relação sexual fora do casamento. Se alguém faz esse tipo de relacionamento, Exato. Automaticamente caiu na imoralidade sexual. E quais seriam, nesse caso, Bispo, o impacto dessas práticas, só para termos um senso de gravidade a respeito? Na verdade, é muita coisa que pode acontecer na imoralidade sexual. Às vezes nós ouvimos muitas das pessoas a dizer que apareceu uma grávida indesejável, pode apanhar doenças, não é? Enquanto somos jovens, estragar a nossa mocidade enquanto somos novos. Não é? Podemos apanhar doenças que depois são incuráveis, não é? Muita coisa. E até podemos ir para o extremo para os homens chegarem a um ponto de não fazer mais filhos. Então, este pecado de imoralidade é muito grave. Sim. Então, nós precisamos de evitar. Bispo, teria também uma consequência espiritual que isso pode trazer de negativa na vida das pessoas que caem nessa questão? É claro que sim, porque se alguém cai no pecado da imoralidade, significa que nós de imediato ficamos separados da comunhão com Deus. Sim. Nós somos imediatamente separados da comunhão com Deus. E se nós não nos arrependermos e pedirmos perdão a Deus, a nossa comunhão fica desligada com Deus. E a nível congregacional, existe também o impacto que isso pode trazer? É claro que pode trazer, porque o pecado na Bíblia é comparado como fermento. Sim. Não é? É comparado como fermento. Se um jovem, uma jovem cai neste pecado e a igreja fica sem reação, vai acontecer que muitos outros jovens vão ser afetados por este pecado. Ainda que esteja oculto, o espiritual decorre no mundo espiritual. As pessoas são afetadas sem saber como e porquê, mas porque o pecado já entrou, então isso vai afetando os outros também. Então, é como se, em algum momento, o bispo
a prática desse pecado condiciona, não é, uma ferida no corpo de Cristo Sim. que influencia aquilo que é exatamente também a componente espiritual, no sentido de, não é, de Deus se manifestar Sim. na igreja. Na verdade, Deus não se pode manifestar onde há pecado. Ok? Então, esse pecado acaba comprometendo, né, a eficiência espiritual Claro. da igreja. Da própria igreja, exatamente. Daí que vem a disciplina. Que certamente é necessário. É necessário. Ok? Então, com isso, gostaria de saber. Sabemos que o inimigo, Satanás, anda em derredor do crente, procurando destruí-lo. Então, quais são as portas que o inimigo usa para atacar o crente na área espiritual? Na verdade, são muitas, só vou falar de duas. Sim, sim. Uma são os olhos, Ok. que abrem a porta do pecado entrar aos nossos corações. Outra são os ouvidos, Ok. não é? Aquilo que nós ouvimos, não é? Como disse da rede social, quando a gente vê muitas coisas na rede social, ouvimos muitas coisas. Então, essas são duas das portas mais importantes que levam com que o pecado entre na vida das pessoas. Exato. Eu também lembro-me de uma certa situação, né, que penso talvez condicionar um perigo muito grande, né, para os jovens, né? A questão de ser ocioso, ou estar entediado, né? não ter ocupação. Não é? Em algum momento é como se, não é, o fato das pessoas estarem desocupadas, né, condiciona ali uma brecha para Satanás, naquela desocupação, colocar lá a influência, né? Por exemplo, o jovem está na sua casa, está com o telefone, está com a internet, não tem nada a fazer, né? Então Satanás pode ali, de certa forma, minar essa pessoa, né? Verdade. Então, é o que aconteceu com Davi. Davi devia ter ido à guerra e combater, e ele ficou ocioso, ficou em casa, no seu terraço, e ele viu uma senhora bonita, né, a tomar banho, e ele acabou por ser atraído por aquela senhora, e sabemos nós a história que cometeu vários pecados através de só os seus olhos. Pastor, gostei quando o pastor comentou sobre a questão de que Davi deveria ir para a guerra, mas ele não foi. Ficou ocioso. Exatamente, isso abriu lá uma brecha. Talvez seria, né, pegando essa referência, trazer para a nossa condição atual, né? A questão de não participar no culto. Também pode ser. É uma das coisas que não são boas, porque o culto é alimento espiritual, porque a palavra de Deus é nosso alimento. Exato. Não só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, ficar em casa também é ociosidade. Exatamente. Sim, o inimigo pode se aproveitar, ficando em casa a ver algumas coisas que não são boas, e a gente entra no pecado por causa disso. Não seria errado nós afirmar que não participar nos cultos, não é um perigo espiritual que pode, até certo ponto, condicionar a queda em pecado sexual. Ok? É possível, sim, senhor. A camada jovem, de certa forma, está muito propensa, né, a influências do inimigo, né? Sim. Particularmente na componente lá de conteúdos adultos, né, na internet, né? Vulgo aí pornografia. Então, essa é outra área que nós aconselhamos aos jovens a não participarem nesse tipo de coisas, porque influencia, na verdade, né? Mas é simples. Para vencer, precisamos de confiar no Senhor. ok? Precisamos de consagrar a nossa vida a Deus. Precisamos de ler mais a palavra de Deus. Precisamos de estar em comunhão com os irmãos nos cultos. Exato. E quando a coisa ainda está mais apertada, nós precisamos de orar e jejuar, Sim. pedir a direção de Deus para nos conceder a força, porque na verdade a força espiritual vem de jejum e oração.
Isso é que nos ajuda, e a leitura da palavra, isso é que nos ajuda a sermos fortes e vencer o pecado. Agora, lembrar também que o crente que aceita Jesus de coração, né, e decide seguir ao Senhor, ele recebe uma graça especial, um poder especial para vencer o pecado. Eu aceitei Jesus com 23 anos, estava na idade auge da sexualidade, né, e eu praticamente fui criado sem nenhuma educação. Para mim, sexualidade era uma coisa muito forte, né? Eu não conseguia vencer. Sim. Ainda que era casado, não conseguia vencer isto aqui. Até que um dia me encontrei com Jesus. Jesus salvou a minha vida, me tirou do pecado, e a partir dos meus 23 anos até hoje que estou a falar, graças a Deus, o Senhor tem me guardado deste pecado da imoralidade. É possível vencer através de Jesus Cristo, o Senhor, na nossa vida. Exato. Uau! Muito profundo. Muito profundo. Ok? É minha experiência. Exato. De cristão. Exato. Mas que certamente Deus também pode condicionar na vida das pessoas. É verdade. Basicamente, esses pontos que o amado bispo tocou está relacionado a como se precaver da imoralidade sexual, em termos de orar, jejuar, se dedicar mais em Deus. Mas, amado pastor, mais a fundo, né, gostaria de saber como é que devemos nos precaver de cair em imoralidade sexual, ou melhor, no pecado sexual. Nessa pergunta, nós até separamos alguns contextos específicos, né? Como é o caso de pessoas que estão num relacionamento, pessoas que estão a namorar ou que estão no noivado. Né? De certa forma, eles podem estar mais propensos, né, do que o solteiro. Então, quem está no relacionamento, né, seja noivado ou namoro, de que maneira eles, né, podem ali se precaver de forma a não cair? Na verdade, é preciso que nós não criemos ocasiões. Dizem que a ocasião faz o ladrão, né? Então, significa que, mesmo estando a namorar oficialmente, há certos princípios que a gente tem que seguir. Okay. Não é? Por exemplo, nunca estar a dois num quarto fechado. Sim. Um rapaz e uma menina. Sim. Isso é coisa que nós temos que evitar. Nunca entrarmos na área de carícias, não é? Porque carícia é assunto de casados, okay. Não é? Casados. Muitas das vezes nós vamos na área de beijar porque viu novela, não sei o que, e nós também queremos imitar. Mas essa não é nossa cultura, nós os africanos. Não é? Então acabamos por cair no pecado por causa dessas situações. Nunca estar a sós em qualquer sítio onde estiver. Sempre tem que ter pessoas perto para evitar o mau testemunho. Okay. Para evitar também a má aparência, segundo a palavra de Deus nos diz. Exatamente. Okay. Só assim podemos evitar. E bispo, uma outra situação que nós queremos olhar a respeito de como se precaver é com relação a pessoas que estão debaixo de assédio sexual. Né? Numa perspectiva, primeiramente, né, fora, né? Irmãos que talvez estão, né, socialmente envolvidos, né? Seja na escola, no estágio, no trabalho. Talvez, quem sabe, né, a pessoa sob a qual estão, né, responsabilizados, né, começam já a fazer pressão, assediando essas pessoas. Né, sim. Mas aqui nós temos uma passagem bíblica muito clara acerca de José. Okay. E assédio não é só de homem para mulher, mas também existe de mulher para homem. Okay. Aqui no caso de José estamos a ver uma senhora bonita, egípcia, não é? Sim. E José era jovem. Exato, na flor da idade. Na flor da idade. E ela lhe tentava quase que todos os dias, não é? Mas José conseguia sempre evitar. Só que chegou um ponto ela até quis lhe agarrar. Então a atitude de José é a atitude que nós devemos tomar hoje como jovens.
é melhor fugir. Ok. José fugiu, Exato. não é? Exato. É melhor fugir. E se você foge, Deus vai te abençoar, não é? Sim, sim. Ainda há dias lembro que um pregador pregou aqui a falar disso, que é melhor você fugir, não é? Para Deus te abençoar, te acompanhar na vida, do que ser abandonado por Deus por causa deste pecado. Ok. Então, a melhor forma de fugir o assédio é fugir. Ok. É sair. Mesmo que haja Se está num consequências. lugar fechado, abre a porta, sai. Diz, ei, essa conversa eu não quero. Sai. Tem que ser assim, não há como. Mesmo que haja consequência de demissão, melhor é... Melhor do que a gente arriscar a nossa vida espiritual. Dentro da igreja, essas coisas também podem acontecer, né? Pode se dar o caso, por exemplo, do irmão muito usado por Deus, né? Tem se destacado, talvez a irmã não é uma levita, é instrumentista, e aquela performance toda pode chamar a atenção, né? E surgirem pessoas tentando talvez se oferecendo, né? para as mesmas pessoas. Então, dentro da igreja, qual deve ser o comportamento, né? É meio esse tipo de comportamento. Dentro da igreja, eu acho que quando essas coisas começam a acontecer, Sim. o que a Bíblia nos ensina é que temos que chamar a atenção à pessoa que está a fazer estas coisas, chamar a atenção, primeira vez, entre nós os dois. Se a pessoa não quiser ouvir, então vamos chamar a segunda, para dizer que, olha, esse está a se comportar mal diante de mim e eu não estou a gostar disto. Se a pessoa não ouvir as duas testemunhas, então nessa altura o assunto chega ao pastorado. Okay. Tem que chegar ao pastorado para ver se acaba com a situação. Ser exterminado. Sim. Okay. Então, a outra situação, bispo, que nós queremos tentar olhar, não é sobre a questão de, não é que a mente, entre aspas, já concebeu, ou talvez o coração, esse desejo já está lá, nessa pessoa, né? O desejo, né? É uma forte atração sexual por alguém, por diversas razões, quem sabe. Então, e essa pessoa talvez está com uma ânsia de poder avançar. Então, o que queremos saber é como se sair dessa situação, né? Tipo, num cenário em que pelo sim, pelo não, as coisas chegaram até nesse extremo, não é? Como por exemplo Davi lá no terraço com Betseba, né? Então, imaginando exatamente naquele momento em que Davi está ali, não é? Com a Betseba, né? Então, alguém estando naquela situação, o que tem que fazer para não chegar no nível, né, de cair como Davi fez, mas, né, retroceder, né? Eu acho que quando chegares a essa fase, o que nós temos que fazer é, na verdade, reconhecer, primeira coisa, Sim. reconhecer que este caminho não é bom. Está-me a pressionar, estou a sentir pressão, mas eu devo dizer a Deus que não, eu não quero isso. E estou a dizer isso, que significa que tem que haver um arrependimento. Exato. Genuíno sobre este mau pensamento que está a vir sobre nós, que está a nos a pressionar. Não é? Sim. Primeira coisa. Depois, pedir perdão a Deus por este pensamento e pedir ajuda de Deus para nos dar a vitória neste assunto, porque é um assunto muito difícil. Exato. Como eu dei um pouco de testemunho aqui, quando eu aceitei Jesus, eu era viciado sexualmente, não é? Mas eu tive que aceitar Jesus de coração, arrepender-me genuinamente, certo? Sim. Então Deus transformou a minha vida. Só assim é que podemos ter vitória. Exato. Agora, enquanto nós insistirmos na tentação e avançarmos na tentação, não vamos conseguir vencer. Okay. Temos que dizer alto, eu não quero mais isto, pedir perdão a Deus, aceitar Jesus de coração e pedir para que Ele me dê a vitória. E Ele vai dar a vitória. Porque Ele vai conceder poder em nós para podermos vencer. Amém. Foi assim que aconteceu comigo. Okay? Amém. E bispo, nesse processo, né, podemos também envolver alguém para talvez ajudar,
né? Seja um irmão, alguém, a gente compartilhar essa questão. Neste assunto é grave, Sim. então nós temos que recorrer ao nosso líder, nosso pastor, que é o nosso pai na fé. Sim. De imediato tem que recorrer ao pastor para, juntos com o pastor, possam até entrar em fase de oração e jejum para vencer isto aí. Ok. Yeah. Não qualquer pessoa. Sim. Qualquer pessoa pode aconselhar de outra maneira. Então só o pastor pode dar um bom conselho nesta área. Faz sentido. Yeah. Faz sentido. Ok. E aqui temos umas perguntas um pouquinho sensíveis, né? Um pouquinho sensíveis. E no quinto ponto, nós aqui o que queremos saber, bispo, é, no caso, né, o que dizer, né, de quem já caiu em pecado sexual e infelizmente essa pessoa permanece omissa, né, continua servindo a Deus como se nada tivesse acontecido. Yeah, essa é a pior condição do ser humano. Porque quando você pensa que está a fazer e diz que está a esconder, você nunca vai conseguir esconder a Deus. Deus sabe tudo, conhece todas as coisas. Então essa é a parte mais difícil da vida de uma pessoa. Nunca entrar na omissão acerca do pecado. Porque o pecado, na verdade, é a única situação que faz com que não haja comunhão com Deus. É a única situação, é o pecado. O pecado fecha a nossa comunhão com Deus. Então, não é aconselhável nós escondermos, pensar que Deus não há de saber ou os irmãos não vão saber. Não é possível. Agora, pensar que não existe solução, não. Sempre existe solução. Deus está aí para precisamente nos livrar dessas situações todas. Porque isto vem através do inimigo, que é Satanás, não é? Exato. Então nós temos que parar, dizer, não, agora quero Deus, não quero mais Satanás, não quero mais pecado. Okay. Então aí Deus nos perdoa, nos purifica e nos tornamos santos, segundo a palavra de Deus. Okay. Yeah. Bispo, nessa questão de omissão, pelo sim, pelo não, em algum momento isso parece que é o que é mais comum. Que é o que é mais comum, talvez por medo, quem sabe, né? Mas não se deve ter medo. Lembrar-vos, jovens, que pastor é teu pai. Você não pode ter medo de teu pai. Okay. Quando você começa a ter medo de seu pai, significa que a sua vida espiritual não está muito boa. Okay. Não é? Não se pode ter medo, tem que se falar. Agora, este também é pecado que quero lembrar aos jovens de que Deus combateu muito, o Senhor Jesus principalmente, falou da hipocrisia. Sim. Você está a fazer uma coisa e faz de conta que não estou a viver aquela coisa. Quer dizer, viver uma hipocrisia. Tem uma face, mas por detrás de você é outra coisa. Okay. Então isso aí, o Senhor Jesus combateu seriamente aos fariseus e os escribas por causa da hipocrisia. Por isso que ele até comparou como se fosse uma campa caiada. Exatamente. A campa caiada é toda bonita por fora, por dentro está cheia de coisas que não dá nem para ver. Okay. Então, nesse caso, o incentivo talvez seria para se abster do medo, Sim, ter a coragem de enfrentar para vencer o pecado. Okay. Exatamente. Nunca ter medo. Pastor é seu pai, não pode ter medo dele. Talvez os jovens ficam com muito receio de, no lugar de serem, talvez, quem sabe, né, ajudados, né, no sentido de levar para cima, né, serem colocados numa situação. Não. Pastor é pai. Estou a falar de pastor que teme a Deus, que ama o Senhor. Então ele tem que cuidar bem das ovelhas. Exato. Tem que instruí-las como sair dessas situações. Exato. E poder crescer. Porque pecar, todos nós podemos pecar. Sim. Mas temos que olhar para Jesus para se levantar e continuarmos a marcha. Com certeza. Com certeza. Okay. Então aqui temos também uma outra pergunta sensível, né? É a pergunta 6, né? Que vem assim, né? É importante falar para a liderança quando se cai em pecado sexual ou basta estar genuinamente arrependido
confessar a Deus que está tudo bem? Este assunto depende. Sim. Cada caso é caso. Sim, ok. Cada caso é caso. Mas o que é aconselhável sempre é que deve-se chegar ao pé do pastor e falar. Para poder te orientar como vencer isto. Porque se você encobre, não é? E não vai falar ao pastor. Lembrar que pecado de duas pessoas já não é fácil de esconder mais, não é? Por exemplo, caiu no pecado e você diz, vou esconder. E se a miúda ficar grávida? Como é que você vai esconder? Vai esconder até quando? Não há como esconder. Então o melhor é confessar, deixar. Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Quem encobre, acabou. Deus não me perdoa. Interessante. Então, a pergunta 7, não é? É uma também dessas perguntas um pouquinho aqui complicadas, né? Ela vai dizer assim, né? Para quem já caiu, essa pessoa se sente escravizada, não é? E não consegue seguir em frente, cai repetidas vezes. Contudo, essa pessoa no seu coração, né, tem interesse de abandonar, não é? Mais ou menos uma situação como a que Paulo descreve em Romanos 7, 15 em diante, quando vai dizer que o bem que eu quero fazer, esse não faço, mas o mal que eu não quero, esse faço. Então, alguém que está quer sair, mas se sente aprisionado, né? O que essa pessoa deveria fazer? Paulo não escreve só isso. Sim. Escreve mais coisas. Ok. Ele escreve a dizer que Deus nos dá poder para vencer o pecado. Okay. Nos dá outra natureza. Sim. Natureza divina em nós. Não é? Essa força que acontece na verdade, que queremos fazer uma coisa boa e não fizemos coisa má, não é? Mas aqui Deus nos dá outra natureza, chamada natureza divina, para nós podermos conseguir vencer o pecado. Então, nessa altura, nós temos que inclinar para o espiritual, buscar mais a Deus, conforme disse logo no princípio, orando e jejuando. Na verdade, o mais importante é o desejo de deixar. Exatamente. Essa é a primeira coisa. Desejo de deixar. E depois, então, confiar no Senhor. Seguir as regras para o nosso crescimento espiritual. Isso é, ler muito a palavra de Deus, estar em comunhão com os irmãos, nos cultos, não é? Orar, jejuar, para que, na verdade, a força da carne possa diminuir e o espiritual possa subsair. Agora, a solução sempre existe, Deus está pronto para isso. Mas não ficarmos só assim, a carne é fraca e não sei o que, mas também Paulo diz que Ele nos dá uma natureza divina. Nós já não somos mais escravos do pecado, mas sim o nosso Senhor é Jesus Cristo. Ok. Então, talvez poderíamos invocar o que o Bispo havia anteriormente dito, a questão de aproximar também o pastor. Sim, para aconselhamento, para ser direcionado como deve fazer, como não deve fazer. Ok. Exatamente. Na verdade, Bispo, essa pergunta a gente faz porque pode haver até certo ponto, né, uma tensão, né? E ao mesmo tempo um receio de poder se expor. Mas não deve haver receio, tem que enfrentar o seu pastor, porque isso aí é a melhor coisa que você vai fazer. Ele vai te ajudar como fazer, vai orar junto consigo, vai chorar junto consigo, ok? E vai te orientar. No caso de alguém que já pecou na imoralidade sexual e se sente como se já não tivesse mais esperança para ele e dizendo, já era, já não há mais chance. Qual seria uma resposta que poderíamos dar? Eu acho que isso era limitar o poder de Deus, não é? Ok. Pensar dessa maneira e viver dessa maneira é limitar o poder de Deus. O poder de Deus não tem limite.
Não é? Ele é todo poderoso. Então, se nós confiarmos, já disse que a solução é perdão. Ele vai nos perdoar. E não só perdoa, como purifica. Exato. Ok? Ficamos livres. Purificar é tirar tudo, é limpar, né? Então, o seu pecado desaparece. É tirado através do sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo o pecado. Então, sempre existe esperança. Mais uma vez, quero dizer que depende muito da pessoa, se quer sair daquele estado. Se quiser sair daquele estado e decidir, então Deus está pronto para lhe trazer a graça e a sabedoria e o poder para vencer o pecado. Ok? Amém. Se tiver alguma outra questão? Eu tenho uma questão. Sim. Muitos de nós achamos que moralidade sexual é só fazer sexo. Mas eu, ultimamente, tenho sido muito, não vou dizer importunada pelo Espírito Santo sobre isso. Não é só cair em pecado sexual como tal. Eu gostaria mesmo que o bispo falasse mais sobre a imoralidade sexual e não é o sexo. Mas é muito simples. O Senhor Jesus nos ensinou. Basta olhar para alguém e começarmos a imaginar coisas. Só isso já nos trouxe o pecado. E é precisamente igual a pecar. Quando nós olhamos para uma mulher e começamos a imaginar coisas acerca dessa mulher, e são essas coisas que acabam nos levar até ao pecado. Mas o Senhor Jesus disse, só olhar e você a cobiçar, você cometeu o mesmo pecado de prostituição. Sim. Tá vendo? Se for um homem casado, cometeu adultério. Só cobiçar. Então aí é a parte mais funda da imoralidade. E o que é que o Senhor Jesus disse? Disse, arranca o teu olho dentro fora. E isso de dizer arranca o olho é para meter faca e tirar? Não é. Não é. Porque há pessoas que entendem mal. De fato. Foi ontem que um vídeo onde alguém, não sei se foi na beira, jejuou-se 40 dias e acabou por morrer. Opa. Por quê? Porque não seguiu princípios bíblicos. Né? Princípios bíblicos, primeiro, tem que haver um propósito. Deus vai te dizer que o propósito deste teu jejum de 40 dias é para isto. Segundo, tem que se isolar. E naquele vídeo mostra que o pastor estava a trabalhar e a jejuar. 2 esforços maiores. Então, o homem acabou por perder a vida. Então, nós precisamos conhecer as Escrituras. Não é? Sim. Para podermos entrar em ação. Agora, cobiçar é imoralidade também. Sexual. Bispo, talvez poderíamos aqui formar um entendimento teológico a respeito que é como se existem 2 tipos de moralidade sexual. Um no nível da mente e outro no nível externo. Sim. É que tanto um como o outro, não é, afim e a cabo, é pecado. Exatamente. Okay. É pecado. É pecado. Talvez a mais grave, entre aspas, né, poderia ser essa aqui do coração, porque essa que condiciona também a outra. Sim, isso é verdade. Há um jovem, infelizmente não posso dizer o nome, que estava no candidato ao batismo e ele disse assim, pastor, se olhar para uma mulher e cobiçá-la já é pecado, então é melhor pecar de vez, quer dizer, dormir com ela. Quer dizer, e eu disse, sim, são 2 pecados, cada um tem as suas consequências aqui. Porque quando você peca em pensamento, Jesus diz, tira o olho. Quer dizer, afasta, não é? Já não olha mais para a pessoa. O teu pecado, tu e Deus, já acabou ali. Mas quando você diz, não vou praticar de vez, já entra 2 pessoas. E pode trazer consequências. De fato. É diferente. Só quero dizer para vocês, jovens, que esse jovem nunca mais conseguiu se corrigir. Imagino. Ficou nesta área. E o pecado dele é só sexo. É triste.
triste realidade. Yeah. Que Triste nossa técnica demais, né? Teria uma outra pergunta? Estou muito satisfeita, muito edificada por ele. Graças a Deus. Arranca hoje dentro da porta. Amém. Então, nessa fase final, bispo, qual seria o apelo, né? Que faria talvez aos jovens, né, como uma síntese, né, como um sumário, né? Em meio a esse tópico. Yeah. Para nós os jovens, fica a palavra do Salomão, lembra-se, né? Do seu Criador. Sim. Nos dias da tua mocidade. Antes que cheguem os maus dias, diga que não tenho nele contentamento. Significa que nós temos que aceitar Jesus de coração e nos comprometermos com Ele para lhe seguir, né? E adorá-lo em espírito e em verdade. Exato. Nos momentos difíceis da nossa vida, que sempre hão de aparecer, nós temos que buscar a Deus de todo o nosso coração, não é? Orando, jejuando, buscando a Ele, lendo a palavra de Deus, estar em comunhão com a igreja, nunca se afastar dela por muito tempo. Então, só essas coisas que vão nos trazer a vitória. Exato. Se nós não tivermos esse comprometimento com Deus, vai ser difícil vencer. E no momento em que estamos a atravessar, é muito difícil, mas Deus vai nos dar a vitória. Então, em nosso coração jaz gratidão por esse tópico, né? Deus vos abençoe por este trabalho que estão a fazer, e meu desejo é que o ser humano conheça Deus de verdade. Há muita gente que fala de Deus, mas não é Deus da Bíblia. Exato. Então, tem que conhecer o Deus de verdade. Tá certo? Poderíamos abençoar com uma oração, não só a nós, mas também Aos que estão nos ouvindo. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer o momento que passamos aqui na tua presença, tratando de assuntos sérios e sensíveis. Mas, meu Deus, queremos que tu abras o entendimento de todos aqueles que nos ouviram, para que abra o seu coração e te aceita a ti, Senhor, como Senhor e Salvador das suas vidas. Pai, tu vieste a este mundo, deste a tua vida por nós pecadores. Mas, meu Senhor, queremos que nos abra entendimento para podermos te aceitar de coração em nossas vidas, e que tu possas também transformar as nossas vidas para que possamos ser verdadeiros discípulos teus, para te seguir na verdade neste caminho maravilhoso. Pai, muito obrigado desde já pelo que vais fazer. Abençoa todos os ouvintes, Senhor, que nos ouviram neste vídeo. Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos e te agradecemos. Amém.